esses últimos domingos, né? Temos falado sobre a presença do Espírito Santo e como o Espírito Santo nos capacita a viver verdadeiramente a família de Deus, não é verdade? E hoje eu queria falar, dentro dessa temática do Espírito Santo, sobre os benefícios da obediência, né? No domingo passado, né, meu pai, pastor César, compartilhou sobre a mulher samaritana que teve um encontro com Jesus. Também falou de João Batista sendo aquele homem que creu no Senhor, que ele falou: eu batizo para o arrependimento, mas o que vem depois de mim batizará vocês com fogo. Não é verdade? Deixando claro que o Espírito Santo é uma promessa para mim e para você, e todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo, amém? Você crê nisso? Quantos creem nisso? Posso ouvir um amém? Todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Uma das provas disso é esse verso da palavra de 1 João 4,13. Perdão, 1 João 5,14. Estamos certos de que Ele, o nosso Deus, nos ouve, sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Olha esse versículo que poderoso. E uma vez que sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Olha, esse versículo é muito incrível, que ele está falando de uma fé do nosso coração, de uma convicção do nosso coração, de um posicionamento do nosso coração, mediante a obra de Deus. Olha isso, estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Então o segredo aí está em conhecer a vontade de Deus. Então quando nós oramos, Senhor, me encha do Teu Espírito Santo, nós estamos orando em concordância, certo? Porque Jesus falou que Ele enviaria o encorajador, o Espírito Santo. Então eu e você podemos pedir o Espírito Santo, amém? Podemos pedir, por quê? Porque nós estamos entrando em conformidade. Senhor, o Senhor disse que o Senhor enviaria o Teu Espírito, por isso eu estou orando pedindo, me encha do Teu Espírito. Nosso Deus é um Deus que declara que nós podemos, que Ele pode curar, amém? Enviou a Tua palavra e o sarou, diz a Bíblia. Então quando nós oramos por cura, nós cremos no quê? Que Ele sempre nos ouve, quando nós oramos em concordância com o que Ele tem, com a vontade dEle. Então às vezes a gente fica, ai Senhor, parece que o Senhor não ouve a minha oração. Alguém já teve oração não ouvida, gente, não atendida, além de mim? Eu já tive oração não atendida. É gostoso? Não. A gente sofre. Fala, por que Deus? O Senhor está me punindo? A nossa mente vai à loucura. A gente fica preocupado e tudo, mas muitas vezes eu aprendi, na minha experiência pessoal com Deus, que a questão às vezes não está em Deus não responder a minha oração, mas às vezes eu preciso aprender a orar de uma maneira que eu estou em concordância com aquilo que Ele quer. Eu já fui muitas vezes levado a fazer orações do tipo, Senhor, seja feita a Tua vontade, sabe, dá menos trabalho, né? Senhor, seja feita a Tua vontade, seja feita a Tua vontade, Senhor. Mas eu quero que você saiba nessa manhã, Deus, Ele quer que você conheça a vontade e a palavra dEle, para que quando você ore, você tenha respostas das suas orações, amém? Só que para isso a gente conhecer a palavra de Deus. Não adianta a gente ficar especulando, o que será que Deus queria fazer? Quando a gente conhece a palavra, a gente imita Jesus orando de acordo com o que está na palavra. E para a gente ter essa convicção de orar, de ter a certeza de que o Espírito Santo, de que Deus ouve a nossa oração, é somente através do Espírito Santo. Presta atenção nisso. Algumas vezes, quando a gente está desconectado do Espírito Santo, a gente está frio, a gente não está ouvindo a voz do Espírito, a gente tende a questionar oração, jejum, a gente fica abalado, a gente fica inseguro. Alguém já passou por isso também, gente, além de mim? A desconexão com o Espírito faz com que a gente vá para uma frieza, e a frieza, a primeira coisa que ela afeta é a nossa fé. E aí a primeira coisa quando a gente está frio, a última coisa que a gente faz é querer orar. A gente recorre a todos os outros meios possíveis, mas a gente não recorre necessariamente à oração como a via para nós nos enchermos de fé. Por isso que o único caminho
para que a gente tenha essa convicção que está aí nesse texto, de que as nossas orações são ouvidas, é através do Espírito Santo. Olha que diz o texto de 1 João 4,13, Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. A mesma carta de João, que fala sobre o amor de Deus, João ele explica, ele fala algo muito interessante, que é bem claro, não tem uma grande explicação teológica em cima disso. João está dizendo, olha, a marca daqueles que permanecem em Deus é o Espírito Santo. É a sabedoria? Não. É a capacidade de curar pessoas? Não. É a capacidade de profetizar? Não. É a capacidade de ter fé? Não. Tudo isso é fruto do Espírito. Pelo Espírito Santo nós oramos e os enfermos são curados. Pelo Espírito Santo nós oramos e as pessoas são libertas. Pelo Espírito Santo nós pedimos sabedoria e o Senhor nos dá. Mas a gente vive um tempo onde a gente anula o Espírito Santo e fica pedindo para Deus como uma criança mimada. Deus me dá, Deus me dá. Deus faz, Deus faz, Deus faz. Aí Deus não faz, a gente fica emburrado. E o apóstolo João, ele escreve isso, ele fala, Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele. A prova de que nós somos um com Deus, vem pela presença do Espírito Santo, não pela frequência na igreja, não pelo conhecimento bíblico que nós temos, mas vem pela presença do Espírito. E muitas vezes a nossa geração e a nossa sociedade, nós como os cristãos desse século, a gente deixou o Espírito Santo um pouco de lado. A gente crê que o Espírito Santo ele é uma força possessiva, como ele vem, enche alguém, essa pessoa fica cheia do Espírito Santo, fala alguma coisa, acontece algum movimento e ele vai embora, como se ele fosse uma brisa passageira. O Espírito Santo não é uma estação do ano, o Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro daquele que nasceu de novo. E porque ele é uma pessoa que habita dentro, ele não fica entrando e saindo, ele permanece. A questão é que muitas vezes nós não conseguimos discernir a sua voz, não conseguimos estar em conexão com esse Espírito. Então o apóstolo João ele é muito claro nisso, ele está falando, olha, é o Espírito de Deus que é a prova de que permanecemos em Deus. As obras vêm, os milagres vêm, a sabedoria vem, a palavra de conhecimento vem, tudo isso vem, mas tudo isso é fruto do Espírito. Tanto que a palavra diz lá em 1 Coríntios 12, quando está falando sobre o Espírito Santo, ele fala que o Espírito Santo vem, derrama os dons como ele quer, não é verdade? Mas é tudo o mesmo Espírito. É tudo o mesmo Espírito. Nós aqui somos uma grande concentração, um encontro do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está dentro de você, meu amigo e minha amiga, e você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele não habita em nós para nós fazermos uso dele e descartarmos. O Espírito Santo é um bom amigo, o Espírito Santo é o encorajador, aquele que está conosco até que o Senhor Jesus volte. Esse é o Espírito Santo, amém? Por isso que o Espírito Santo é a prova de que nós permanecemos em Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta, se a presença do Espírito Santo é a prova de que nós permanecemos em Deus, qual é a prova de que um dia a gente esteve com Deus? Porque esse texto me fez a seguinte reflexão, porque para eu permanecer num lugar, primeiro eu tenho que ter entrado no lugar, certo? Eu não posso permanecer num lugar que eu nunca entrei. Você pode falar de um lugar que você nunca visitou? Não. Mas se eu permaneço, eu tive que um dia entrar. Como é que eu sei que nós entramos na presença de Deus? E como é que eu sei que nós nos tornamos um com Ele? É através de Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Como é que eu sei então, Gustavo, se eu sou um com Deus? Porque Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Não é porque eu ouvir falar de Jesus, é porque Jesus Cristo é Senhor. O senhorio de Cristo é diferente de ouvir falar de Jesus.
O senhorio de Cristo é submissão a Jesus, submissão à sua vontade. Então, gente, está bem claro que o caminho para a gente saber se nós somos um com Deus é através de Cristo. E agora eu pergunto, como é que a gente sabe que a gente está em Cristo? Eu estou fazendo algumas perguntas para a gente entender por que o Espírito Santo foi enviado para a gente. Porque senão a gente fica muito focado em Deus Pai, que Ele está lá em cima no céu, e nossa, maravilha, e Ele é todo poderoso, e aí Jesus veio, andou como um homem, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e aí quando chega no Espírito Santo a gente pensa que Ele é um vento. Espírito Santo. A gente tem impressões do Espírito Santo, como se Ele fosse algo somente místico, mas o Espírito Santo é uma pessoa, e essa pessoa do Espírito habita dentro de mim e de você. Eu repeti isso muitas vezes hoje, e Ele nos encoraja, Ele nos direciona, Ele fala conosco. E agora, como é que a gente sabe que nós estamos em Cristo? Eu quero ler um texto com você lá, que Jesus mesmo disse, de João 15, João 14, se vocês me amam, Jesus disse, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, ou seja, o Espírito Santo, que nunca os deixará, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora, e depois estará com vocês. Na promessa que Jesus faz sobre o Espírito, Ele coloca uma palavra chamada obediência, está vendo aqui? Se vocês me amam, obedeçam, e se vocês me obedecem, eu vou então enviar o Espírito Santo. É condicional. Gustavo, quer dizer que Deus envia o Espírito Santo para todo aquele que obedece e ama Jesus. Simples. Por quê? Porque quando nós nascemos de novo, nós recebemos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, amém? O que nós estamos dizendo? Senhor Jesus, eu abri mão dos meus desejos, da minha antiga maneira de viver, para eu ser um com Cristo. Ser um com Cristo quer dizer, eu vou abrir mão dos meus desejos, vontades, convicções, para obedecer aquilo que o Senhor fala para mim. O Evangelho é simples, só que ele exige de nós um compromisso muito grande, que é o compromisso da obediência. São palavras de Jesus. Ele falou, aqueles que me amam, obedecem aos meus mandamentos, e eu vou pedir ao Pai, e Ele lhe enviará o Espírito Santo. Sem obediência, não tem o batismo do Espírito Santo. Sem obediência, não há discernimento dos dons e desfrute do Espírito Santo. Por isso que nós somos uma geração, meus irmãos, que nós acreditamos que o Espírito Santo vem, possui e vai embora. Somos uma geração que vem, que o Espírito Santo vem numa conferência, vem num acampamento, vem num culto especial, vem quando uma música toca, e a gente crê que, nossa, essa música é a música do Espírito. Aquele pregador é o pregador do Espírito, aquela conferência é a conferência do Espírito, porque a gente foi, pela falta de obediência do nosso coração, a gente começa a acreditar que o Espírito Santo vem e vai embora, como se fosse um interruptor, liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. O Espírito Santo não é assim. Quando o Arnaldo pregou alguns domingos atrás, ele citou aqueles homens, aqueles heróis da fé, mulheres, homens que foram maravilhosos, que deixaram um testemunho incrível, a marca da vida deles é a obediência. Hebreus 11, quando está falando sobre os heróis da fé, está falando sobre Abraão. Depois você lê, ele diz, Abraão obedeceu, saiu da sua terra. Moisés obedeceu, não recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A prostituta Raabe obedeceu. Aqueles heróis, Sansão, todos eles, a marca da vida deles foi a obediência, porque a obediência libera a presença de Deus. Não é a prática das boas obras ou da perfeição, da impecabilidade que libera a presença de Deus. A presença do Espírito Santo faz com que a gente diga não ao pecado, faça com que a gente persevere, faça com que a gente obedeça. Olha o que diz o texto de Ezequiel, eu não projetei ele aí, mas quando a gente estava aqui louvando, o Senhor me lembrou desse texto. Ezequiel, no capítulo 36, um texto muito famoso,
quando o profeta Ezequiel está falando sobre a restauração de Israel. Olha o que Ezequiel diz, Ezequiel 36, versículo 25, a promessa sobre a restauração. Israel está destruída, Israel está imersa no pecado, Israel não se identifica mais como o povo de Deus. Olha o que o profeta Ezequiel diz: então aspergirei sobre vocês água pura e vocês ficarão limpos. Fala de purificação, que é o que o sangue de Jesus Cristo fez sobre nós. Eu os purificarei da sua impureza e da sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Este é o Espírito Santo. Essa é a promessa do que haveria de acontecer. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, diz o Senhor, para que sigam os meus decretos e tenham um cuidado de obedecer aos meus estatutos. A marca daquele que tem o Espírito Santo é a obediência, é natural. Por isso que eu fiquei pensando, Senhor, às vezes a minha vida é inconstante com o Espírito. Às vezes eu, Gustavo, sou inconstante no meu relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Por que eu sou inconstante? E aí o Espírito Santo falou claramente comigo: porque você não me obedece. Foi um tapa na cara. Eu falei: Senhor, onde que eu não te obedeço? E bendita pergunta, né? Eu ouvi a resposta: suas orações são egoístas. Muitas vezes você só lê a palavra quando você tem que pregar, você não lê a palavra para me conhecer. E eu fiquei feliz depois, deu uma dor, gente. Mas a Bíblia fala que o pai que disciplina porque ama o seu filho, não é verdade? Então eu falei: tá bom, Deus. Mas eu estou sendo muito honesto com vocês, porque a nossa inconstância espiritual está muito mais relacionada à nossa capacidade de obedecer ou não. E não aos momentos da vida, porque, gente, pressão e desgraça vem a todo tempo. Só que nós temos um manual maravilhoso da palavra de Deus que nos guia. E fala: Senhor, eu vou te obedecer independente das situações que aconteçam ao meu redor. Olha o que o texto, Jesus continua falando lá em João 14 também, no versículo 20. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quando Jesus venceu a morte, por isso nós cremos na morte e na ressurreição de Jesus. Nós não cremos que Jesus está crucificado, mas nós cremos que Ele ressuscitou e vive à direita de Deus Pai, amém? Isso é importante, crer na ressurreição. Jesus está falando: porque eu ressuscitei, vocês então vão saber que eu estou com meu Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês. Portanto, nós estamos em Deus. Amém, gente? Fez sentido essa conexão aqui? Nós estamos em Deus porque Jesus Cristo ressuscitou, não porque nós fizemos alguma coisa. Por causa de Jesus Cristo, e nós cremos nele. Aqueles que aceitam, perceba que Jesus fala de novo: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. No começo, quando Jesus promete o Espírito Santo, e no final, depois de ele falar que nós somos um, Jesus fala de obediência, não está aí aleatoriamente. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam, e porque me obedecem, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. Gente, os benefícios da obediência são maravilhosos, você não tem noção. É revelação de Deus, é se sentir amado. Então, não estou me sentindo amado por Deus, está obedecendo? Pô, Gustavo, mas Deus não me ama do jeito que eu estou? Ele te ama como você é, mas Ele não quer te deixar do jeito que você está. Deus ama eu e você como nós somos, mas Deus não tem compromisso de fazer com que a gente fique do mesmo jeito que nós estamos, porque Deus está no negócio, vamos assim dizer, da transformação e não da conformação. Jesus quer transformar eu e você, amém? Você crê nisso? Transformação é o vaso na mão do oleiro, aperta, ajusta, vai formando de acordo com a vontade. O Espírito Santo nos ajuda nesse processo. Agora, conformação, o que é conformação? Do jeito que eu estou, eu escolho algumas coisas, e outras coisas é o que eu sou, eu não vou mudar.
Essa é a minha personalidade. Esse é o jeito que eu tenho. Deus me fez assim, então vocês vão ter que me engolir. Não. O Espírito Santo transforma a nossa personalidade. O Espírito Santo transforma o nosso caráter. O Espírito Santo nos dá a capacidade de obedecer. É uma mensagem que não vai ter muito amém, talvez, não vai ter muito glória a Deus. E eu sei, lutei para trazer essa mensagem aqui. Mas eu estou tão convicto nessa manhã, de que o Espírito Santo quer nos levar a uma experiência diferente cristã, e a única coisa que Ele nos pede é obediência. Eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. É bem simples, gente. A gente sabe que estamos num relacionamento com Deus quando temos o Espírito Santo derramado em nós por causa do sacrifício de Jesus. Nós temos essa convicção de que somos um com Cristo porque nós obedecemos. A obediência é um ato de amor de quem tem o Espírito Santo. Por isso nós temos revelação e entendimento. Às vezes a vida cristã fica pesada porque a gente só resolve problema e falta o Espírito Santo. Sabe uma das coisas que Jesus falou sobre problema? Jesus falou assim: levem as cargas uns dos outros. Vocês conhecem esse versículo? Conhece esse versículo? Ele fala para levar para quem as cargas? Para quem? A mim. Até Cristo nós levamos as cargas. Não adianta você ser o crente exemplar e pegar as cargas de todas as pessoas sobre você e você morrer com peso de carga, como burro de carga. A Bíblia fala que nós devemos levar as nossas cargas ao Senhor. Então, se nós obedecemos e levamos as nossas cargas ao Senhor, a vida cristã fica pesada? Não. Mas aí tem um fator obediência de novo, você entende? Tem o fator da gente conhecer a palavra e estar disposto a obedecer a palavra. A pergunta essencial para a gente receber o Espírito Santo é exatamente essa: eu tenho obedecido a Deus? Eu estou convencido, gente, de que quando nós buscamos ao Senhor, em espírito e em verdade, nós abrirmos mão da idolatria, abrirmos mão das coisas que nós já sabemos que nos afastam de Deus, a gente recebe o Espírito Santo. Não é algo complicado. Não é algo complicado. Quero tirar essa ideia na sua cabeça de que ser batizado no Espírito Santo é algo complicado. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo com 14 anos de idade. Eu tinha medo do Espírito Santo, porque eu via algumas manifestações e eu falava: meu Deus, eu vou ficar louco, eu vou cair, eu vou começar a dar risada. Eu, com um adolescente de 14 anos, eu olhava e eu não entendia. Até que um dia, conversando com meu pai, falei: o que é esse negócio do Espírito Santo? Aí ele falou: Gustavo, quando você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito Santo já veio habitar em você. A questão é que você ainda não aprendeu a se comunicar com Ele. Você precisa obedecer. Você precisa perguntar para Ele. Você precisa perguntar para o Espírito Santo qual é a decisão que você deve tomar. Você deve orar no seu espírito constantemente. Eu falei: beleza. Você estava um dia numa conferência na comunidade, tinha um pastor lá pregando, o pastor João Cardoso de Portugal, lá na comunidade sede em São Paulo, e o pastor João Cardoso falou: se você quer receber o dom de línguas do Espírito Santo, ore pedindo. Eu estava na galeria, eu lembro até hoje a cadeira que eu estava sentado, eu falei: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu comecei a falar em línguas. Não foi nada assim extraordinário. Eu não estava jejuando de 62 dias. Talvez muito provável que eu tinha pecado naquele dia. Mas naquele dia eu falei: Senhor, eu quero, eu desejo, é a vontade do meu coração, e eu estou disposto a te obedecer. Aquele dia eu fui batizado. Gustavo, depois que aconteceu na sua vida? Caí em pecado, caí, errei, esfriei. Só que o Espírito Santo nunca saiu de mim. E toda vez que eu me arrependi e voltei, o Espírito Santo estava lá, o meu bom amigo, me guiando, me direcionando. Mas a obediência é um fator essencial para o discernimento do Espírito Santo. A palavra que nós temos no Novo Testamento para obediência é upakoi, que significa aquele que se sujeita a ouvir. Obediência no Novo Testamento, quando nós vemos essa expressão, é exatamente isso. Olha, eu estou me submetendo e eu estou me sujeitando a ouvir a voz de Deus. Obediência é obedecer à voz de Deus, é ouvir e obedecer.
é se sujeitar. Sujeitar é falar, mesmo que eu não concorde, eu me sujeito, porque eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é bom. Por isso que o senhorio de Cristo é muito importante. Se nós nascemos de novo, Jesus Cristo é Senhor. Nós sujeitamos a nossa vida a Ele. E quando sujeitamos a nossa vida a Ele, nós estamos falando, Senhor, eu abro mão da minha antiga maneira de viver, eu abro mão do estilo de vida que eu vivia, eu abro mão das minhas convicções mundanas, eu abro mão do meu estilo de vida egoísta, eu abro mão para te obedecer. Isso é nascer de novo. Nascer de novo não tem marca no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Todas as falas relacionadas à regeneração, nascer de novo, tem obediência atrelado. Tem obediência atrelado, meu irmão, minha irmã. Para a gente desfrutar do Espírito Santo falta obediência. E obediência é todas as áreas da sua vida. Todas, eu não vou especificar qual área de obediência aqui, mas eu estou dizendo, se você tem algo que você fala, Gustavo, eu sei que eu preciso obedecer, mas eu estou me arrastando para obedecer, e escolha obedecer e desfrute da presença de Deus, é aquele que se sujeita a ouvir. Então, sabe, uma pessoa cheia do Espírito Santo, deseja ouvir a voz de Deus, e ela escolhe obedecer radicalmente, porque não é só ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Aí a gente ouve a voz de Deus e a gente não obedece. Faz alguma coisa? Não. Por isso que hoje em dia tem muita gente que duvida da voz de Deus, se ouviu a voz de Deus ou não. Quantos aqui, uma pesquisa rápida, vocês um dia já ouviram que vocês deveriam orar por alguém? Vocês tinham uma convicção de que foi uma direção de Deus, mas vocês não oraram por aquela pessoa? Levanta a mão aí, olha para o lado, gente, olha aí. Faltou para nós o quê? Coragem. Não, obediência. Porque se nós sabemos que Deus, qual que é a prova de que eu ouvi a voz de Deus? Eu vou orar, Ronaldo. Se acontecer alguma coisa foi Deus, senão foi coisa da minha cabeça. Mas aí eu aprendo a ouvir a voz de Deus, concorda comigo? Eu ouvi a voz de Deus, como é que eu exerço fé? Eu obedeço. A gente ouviu isso nesse púlpito várias vezes, fé se soletra risco. Para a gente saber se Deus está falando conosco ou não, a gente tem que arriscar. Vou orar por aquela pessoa, vou abençoar, vou mandar esse pix para essa pessoa aqui que veio no meu coração, vou pagar um almoço para o fulano ali, eu vou escolher obedecer, e se for de Deus vai gerar frutos, senão você fez uma boa ação e abençoou aquela pessoa. Olha que não tem perda, só traz desconforto para a gente, porque a gente tem que sair do comodismo para obedecer. Uma pessoa cheia do Espírito Santo deseja ouvir a voz de Deus e obedece radicalmente. Mas agora, para a gente caminhar aqui para o final, existe uma história da obediência parcial. 1 Samuel 15, eu não vou ler o texto inteiro com vocês, se quiser deixar sua Bíblia aberta, caso a gente vai recorrer ao texto aqui algumas vezes, mas eu quero mostrar para você que às vezes existe uma obediência parcial, e obediência parcial não libera o Espírito Santo, deixa eu deixar isso claro, obediência parcial não libera a presença de Deus. 1 Samuel 15, nós temos o rei Saul. O rei Saul recebe uma direção de Deus. Deus mandou Saul destruir o povo amalequita, destruir todas as suas posses, destruir todas as pessoas e matar o seu rei chamado Agag. Deus falou, essa é a minha vontade, você vai lá executar. Saul reúne o exército, tem vitória na batalha, uma vitória que é dada por Deus, não é uma vitória dada por causa da capacidade deles, é uma vitória dada por Deus, mas ele escolhe obedecer a Deus parcialmente. Se você ler a sua Bíblia aí, 1 Samuel 15, versículo 7, diz assim, Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito, mas ele capturou Agag, quando era para matar Agag, rei dos amalequitas, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor, ou que era de qualidade inferior. Deus falou para destruir tudo,
Mas ele olhou a situação e falou: eu acho que Deus não pensou em tudo. Eu acho que ele não imaginou que ia ter esses boi gordo aqui. Matar Agag, não, Agag a gente pode usar depois para uma troca, a gente pode extrair informações dele. Faltou um pouco de inteligência de Deus. Eu acho que eu vou dar um jeito aqui. E saiu feliz da vida. Saul saiu feliz da vida. Só que aí acontece uma coisa interessante. Deus vem e fala assim, o Senhor disse a Samuel na continuação do texto: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Percebe que o coração afastado recusa obedecer à voz de Deus. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda, na manhã seguinte. E na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. E alguém disse para ele: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio, depois seguiu para Gilgal. Gente, Saul tem uma vitória que foi dada por Deus, desobedece a Deus, depois olha, constrói um monumento para si mesmo. Sabe o que quer dizer construir um monumento para si mesmo? O povo de Israel só construía monumentos quando Deus falava com eles: aqui o Senhor se encontrou conosco, ou quando o Senhor dava uma vitória a eles. Eles faziam um monumento para as outras gerações dizerem: aqui o Senhor nos deu vitória. É isso que o povo de Israel fazia monumento. Saul cria um monumento para si. Ele cria um monumento para que lembre que ele venceu os amalequitas, mas não foi ele que venceu os amalequitas. Só que a obediência parcial começa a aproximar a gente do orgulho. Obediência parcial faz com que a gente se aproxime da independência. E aí você entende como isso afeta a nossa vida do Espírito? Porque agora eu não preciso do Espírito Santo para todas as áreas da minha vida. Eu preciso dele para algumas, as outras eu sei lidar. Aí Jesus não é Senhor. Aí Jesus não é Senhor. Aquele que me ama me obedece, disse Jesus. Amar a Jesus não é vir e dizer eu te amo. Amar a Jesus é obedecer os seus mandamentos. Simples como parece. A obediência parcial de Saul revelou o que estava no coração dele. Ele levanta um monumento de honra para si mesmo, e quando ele é confrontado pelo profeta Samuel, ele começa a justificar as suas atitudes. Samuel fala: ô Saul, por que você não matou os boi gordos? Ah não, porque eu queria, meus homens pegaram. Ele jogou a responsabilidade para os homens dele, mas a gente só pegou para fazer sacrifícios ao Senhor. Olha Saul, mano. Justificou o erro falando que não era dele, que era dos outros, e ainda colocou Deus no negócio. A gente só pegou os boi gordos para sacrificar para Deus. Deus pediu isso para ele? Sim ou não? Não. Mas ele deu um jeitinho para, não, mas aqui eu estou adorando a Deus, mesmo na minha desobediência, estou adorando a Deus. Deus não quer que a gente dê um jeito, Deus quer que a gente obedeça. Ele começa a justificar as suas atitudes. Depois você lê o texto, no versículo 13, 15, versículo 21. E Saul se justifica. Quando Samuel chega para Saul, ele fala: Samuel, eu obedeci ao Senhor. Ele está convicto. Ele está tão cego no próprio orgulho dele, tão cego na vontade dele, que ele nem estava preocupado mais em obedecer a Deus. Ele estava preocupado em fazer da maneira que ele queria. E a Bíblia fala que o Senhor rejeitou a Saul. Isso é muito profundo. Rejeitou. O Espírito do Senhor não estava mais sobre Saul. E percebe que há a menção do Espírito de novo. Então Samuel fala de uma das coisas mais incríveis que tem sobre obediência. Ele diz assim: o que agrada mais ao Senhor, Saul? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grande quanto adorar a ídolos. Esse aqui do persistir no erro eu nem vou entrar, porque senão vou perder um tempo aqui. Saul foi confrontado por Samuel e ele continuou insistindo: mas eu não fiz,
Mas eu não fiz, foram os homens, eu fiz para adorar a Deus. E Samuel está falando, persistir no erro é tão grave quanto adorar ídolos. Por quê? Porque você não quer falar, Senhor, eu me arrependo, é verdade, eu errei, mas você está adorando a si mesmo, a gente está adorando a nossa própria vontade. Olha o que Samuel fala: holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele. Obediência é melhor que sacrifício. Muitas vezes na nossa vida cristã, e aqui eu estou encerrando, meus irmãos, muitas vezes a gente está vivendo uma vida cristã só de sacrifício. Entenda, Jesus Cristo se sacrificou por nós para que fôssemos livres do pecado, amém? Ele morreu na cruz por nós, Ele é o último sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Neste mundo nós vamos ter aflições, neste mundo nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas, sim. Nós vamos ter que abrir mão de confortos, de desejos para seguir a Jesus. Isso vai acontecer. Jesus disse: aquele que bota a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Jesus falou: você que diz que quer me seguir, eu não tenho nem onde repousar a cabeça, você quer mesmo me seguir? Jesus foi muito sério, falou assim: aqueles que querem me seguir têm que entender que haverá um custo para me seguir. Só que quando a gente escolhe seguir a Jesus por obediência, não é sacrifício. Quando eu e você escolhemos seguir a Jesus por obediência, a gente não tem que sacrificar, a gente só obedece. E como minha mãe diz, quem obedece é mais feliz. Ouvi isso há muito tempo, não entendi, viu? Não entendi, sofri, tomei varada. Mas quem obedece é mais feliz, porque quem entende a obediência faz por amor. Eu amo tanto a Jesus, que mesmo sem entender, eu obedeço. Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que nós não podemos ver. Como é que eu obedeço tendo fé? Ele falou: Senhor, eu vou dar o passo e eu creio que o Senhor vai estar lá. Mas Gustavo, eu preciso de mais controle. Então não dá para ter controle na fé. Na obediência não dá para ter controle, a gente confia em quem prometeu. Nós confiamos em Deus. Por isso que o João diz isso, ele fala: a prova de que nós pertencemos a Deus é de que nós temos o seu Espírito. O Espírito Santo é o que capacita eu e você a obedecermos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo deseja ouvir a voz de Deus e o obedece radicalmente. Não é só ouvir a voz de Deus, é escolher obedecê-lo. Nós precisamos ter uma vida de obediência para desfrutar do Espírito Santo. Amém, meu irmão, minha irmã? Nós precisamos de uma vida de obediência. Não é somente ouvir a voz de Deus. Para o agir do Espírito Santo ser completo, nós temos que obedecer. Jesus obedeceu. Jesus no mesmo João 14 fala: eu não faço nada que eu não vi o meu Pai fazer. Tudo que eu faço eu ouço do meu Pai. A marca de homens e mulheres cheias do Espírito Santo não é os seus milagres e maravilhas ou boas obras, é a capacidade de obedecer aquilo que Jesus e o nosso Senhor já falou. Por isso que então a banda pode subir aqui. O texto de Tiago diz assim: entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. Estejam todos atentos a ouvir. Obediência é se submeter e ouvir, não é verdade? A gente não aprendeu isso? A ira humana não produz a justiça divina, porque às vezes numa situação que nós estamos de pressão, a gente fala muito, não fala? E fala, e esbraveja, e lança palavra de maldição, e é uma loucura, fala pra caramba. Só que a ira nossa, as nossas palavras não produzem a justiça de Deus. Mas quando nós ouvimos a Deus, Ele se encarrega de fazer justiça. Imagina que você está numa situação difícil da sua vida, e você está precisando de justiça. Senhor vem, Senhor move, Senhor age. Só que você está tanto tempo esperando que você começa a esbravejar. Deus não faz. Parece que Deus não ouve a minha oração. Se Deus me amasse, Ele já tinha feito isso. No momento de pressão, a gente tem que aprender a ouvir. Porque quando a gente ouve, a gente entende que o Senhor é a nossa justiça, de que Ele tem o melhor para nós. E a gente ouve a Deus através do Espírito Santo. Você percebe que o Espírito Santo é muito além do que algo que vem, passa e faz alguma coisa?
O Espírito Santo quer falar com você, meu irmão, minha irmã, numa base diária, numa base constante, te guiando, te dando direção sobre o seu trabalho, te dando direção sobre o que responder no WhatsApp, te dando direção sobre sensibilidade, te dando ânimo para se fortalecer, quer te sugerir e te indicar como orar. Mas o Tiago, ele diz assim, por isso removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração. Nós temos que aceitar com humildade o que Deus fala conosco, pois ela tem poder para salvá-los. Entendam isso. Opa, é o próximo. Se contudo, eu acho que tem um no meio aí, não tem? Acho que eu pulei talvez o texto. 19 e 22, é esse aqui. Entendam isso, meus irmãos. Entendam todos, prontos para ouvir, tardios para se irar. Prestem atenção, a palavra de Deus tem poder para salvar, e aí ele faz o arremate, não se limitem porém a ouvir a palavra, ponham em prática, do contrário só enganarão a si mesmos. Se ouvir e não praticar, nós estamos se enganando. Tiago não fala que você vai enganar os outros, mas você vai se enganar. Eu não consigo praticar, eu não me sinto... Gente, eu percebi isso, muitas das coisas, dos sentimentos que nós temos com relação a Deus, está baseado na nossa falta de obediência em conhecê-lo. Quantos de nós temos uma vida devocional? Esse é o mais simples. Estou falando de você comprar um pão diário, de você investir como começo 15 minutos da sua vida, do seu tempo de 24 horas, para ler, orar. 15 minutos para eu falar com Deus. Orar pelo seu casamento, orar pelos seus filhos. Essa é a autoridade e responsabilidade que o Senhor deu a você. Eu li o primeiro texto com vocês. Se nós oramos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Só que se a gente não orar, a gente não está concordando com nada. Aí Gustavo, mas orar é um mandamento? Tem, orem sem cessar, diz a palavra. Ai, mas é difícil. 1 João diz que os mandamentos de Deus não são difíceis. Gustavo, mas é difícil para mim. Então a gente tem que sondar o nosso coração. Nós temos que colocar em prática, para a gente não enganar nós mesmos. E ele encerra dizendo, se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela, obedecerem ela, e puserem em prática, sem se esquecer do que ouviram, serão felizes. Serão felizes. O que nós mais temos hoje são diagnósticos de depressão, de infelicidade. Está aqui a resposta. Se a gente observar a palavra de Deus, a lei perfeita, que nos liberta, perseverar nela, obedecer ela, colocar em prática e não se esquecer do que ouviu, eu e você seremos felizes. O Espírito Santo ele é demonstrado na Bíblia como aquele que dá o óleo de alegria. Está tudo conectado. Qual que é a chave que faz o óleo de alegria? Qual que é a chave que vira para recebermos a presença do Espírito Santo? Qual que é a chave que nós fazemos? A obediência. Hoje nós vamos tomar a ceia, certo? A ceia nós fazemos em um ato de obediência. Nós dizimamos e ofertamos como um ato de obediência. A gente não tem problema em obedecer certas coisas, quando a gente vê a recompensa. Mas obedecer em coisas que são muito íntimas, às vezes a gente luta, porque ainda nós não tivemos a percepção do que Deus quer nos dar. Eu quero te orar nessa manhã por você, meu irmão. Deus quer te mostrar nessa manhã, o que a obediência na sua vida vai liberar sobre você. A gente precisa muitas vezes
Pedir ao Senhor: Senhor, Senhor não quer me mostrar tudo bem, Senhor, mas me dá uma visão do futuro, Senhor. Me dá uma visão do futuro que produz paixão no meu coração. Me dá uma visão de futuro, Senhor, que produz paixão no meu coração. Eu quero, Senhor. Mas eu não vou te obedecer por causa da recompensa. Eu vou te obedecer porque eu te amo. Eu vou te obedecer porque eu te amo. Isso é senhorio de Cristo. Isso é nascer de novo. Isso é ser cristão. Isso é dizer não para a religiosidade. Lá em Isaías 48, o último texto, olha o que Deus disse através do profeta Isaías, também para o povo de Israel durante o cativeiro. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é bom e o conduz pelo caminho que deve seguir. Quem dera tivessem prestado atenção às minhas ordens, teriam experimentado paz que flui como um rio, e justiça o cobriria como as ondas do mar. Olha aí mais uma recompensa da obediência. Paz que flui como um rio, justiça como ondas do mar, a alegria que vem como obediência. Você quer essas coisas, meu irmão, minha irmã? Você tem esse desejo no seu coração ou não? Sim ou não? Cabe a nós estamos com a faca e o queijo na mão. O que precisa fazer? Senhor, o Senhor me deu um coração novo capaz de obedecer, e agora eu escolho te obedecer, Senhor. Por isso que a obediência total tem recompensas incontáveis da parte de Deus. Há recompensas incontáveis da parte de Deus quando nós escolhemos obedecer. Você pode ficar em pé no seu lugar, meu irmão, minha irmã. Saul, ele escolheu um caminho difícil. Saul escolheu o caminho parcial, porque era o que mais agradava a ele. E preste atenção nisso: a obediência parcial leva ao orgulho. A obediência parcial tem as suas recompensas, hein, gente? A obediência parcial leva a gente para quê? Para o orgulho, para a confusão, para jogar responsabilidade para o outro, para desculpa. A gente transfere a responsabilidade. Obediência parcial faz isso. Não tenho tempo, tenho que trabalhar. Coloque o Senhor como prioridade na sua vida e veja os frutos chegarem. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você crê nesse versículo? Mas diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. A obediência é buscar. A obediência está em desejar. Senhor, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou me santificar, eu vou me purificar, porque quando eu busco o teu reino, o Senhor vem e cuida das minhas coisas. A gente não pode crer em parcialidades da Bíblia. Crer em coisas parciais da Bíblia leva a gente para uma fé fraca, leva a gente para ficar oscilando, como eu disse que eu oscilei tantas vezes. A fé constante, que é para mim e para você, é para aqueles que obedecem e são cheios do Espírito Santo. Gustavo, o que é obedecer? Perdoar é obedecer? Sim ou não? Perdoar é obedecer. Amar o seu inimigo é obedecer? Sim. Tem coisas muito práticas na obediência, mas cabe a mim e a você escolhermos isso. Por isso que o Senhor quer trazer, quando a Bíblia diz que o Senhor quer nos dar um coração novo, Ele quer nos capacitar a obedecer a um Deus que tem a perfeita vontade e planos de paz para nos dar uma esperança e um futuro. Por isso eu quero orar com você nessa manhã. A obediência total tem recompensas incontáveis. Se primeiro está difícil para você obedecer, meu irmão, minha irmã, o primeiro passo é o arrependimento. O apóstolo Pedro, quando Pedro pregou, e ele pregou uma maravilha lá em Atos 3, Pedro prega, e as pessoas perguntam para Pedro: irmãos, o que a gente faz agora que a gente ouviu esse evangelho maravilhoso, de que Jesus Cristo é o Salvador? O que a gente faz? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então, o que vai acontecer? Receberão a dádiva do Espírito Santo. Gustavo, eu não consigo obedecer. Se arrepende. Senhor, me arrependo de obedecer. Eu me batizo, declaro que Jesus Cristo é Senhor da minha vida, e eu vou ser cheio do Espírito Santo. Nós estamos nessa busca pelo Espírito Santo, não estamos, gente? Quem tem mais desejo pelo Espírito Santo? Você tem esse desejo pelo Espírito? Se você tem, essa mensagem não é para te condenar, mas é para te encorajar.
está aqui, ó, você está na beirola para receber um renovo do Espírito Santo. O que falta? Obedecer, orar, jejuar, buscar ao Senhor, e você vai ver coisas diferentes acontecendo. Por isso coloque as mãos no seu coração agora e diga isso: Senhor, eu me disponho a te obedecer nessa manhã, Senhor. Faça a sua oração: Senhor, eu quero me dispor a te obedecer nessa manhã. Te obedecer, não obedecer parcialmente, não obedecer só as coisas que me trazem benefícios, mas eu quero te obedecer. Eu quero orar porque o Senhor dizer que eu tenho que orar. Eu quero jejuar pelas questões que o Senhor quer que eu jejue. Eu quero, Senhor, ter a direção, ouvir o teu coração. Eu quero, Senhor Jesus, me arrepender quando eu tiver que me arrepender, porque eu sei que quando eu me arrependo, o teu Santo Espírito me enche e me aviva, Senhor. Por isso, Senhor, nessa manhã nós te pedimos, Espírito Santo, Senhor, limpa-nos, Senhor Jesus, da desobediência, limpa-nos, Senhor Jesus, da obediência parcial, e nos dá um fogo, um desejo de amor por Ti, Senhor Jesus, um desejo de amor por Ti, para não só obedecermos parcialmente, mas obedecermos completamente, porque é assim que nós dizemos que nós te amamos, Jesus, quando nós obedecemos aos teus mandamentos. E a tua promessa é essa: quando nós te amamos e te obedecemos, o Senhor se revela a nós, como disse João 14, o Senhor se revela a nós, porque nós te obedecemos e nós te amamos, Senhor. Por isso nos dá esse batismo de amor, Senhor, nos dá esse batismo de arrependimento, Senhor, nos dá, Senhor, este desejo santo pela tua presença, e nos faz, Senhor Jesus, abandonar as comodidades da vida da desobediência e buscar-te, Senhor, te obedecer de todo o nosso coração, porque é assim que nós experimentamos. É assim, Senhor, que nós experimentamos algo novo, Senhor. É assim que nós experimentamos algo novo da tua parte. Faz isso em nós, Senhor Jesus. Enquanto nós recebemos a ceia hoje, Pai, enquanto nós celebramos a ceia, Senhor, nós possamos nos lembrar que nós estamos ceando em obediência a Ti, Senhor Jesus. Estamos tomando a ceia por obediência a Ti, celebrando a nossa morte e ressurreição com Cristo, celebrando que, como nós aprendemos nessa manhã, nós somos um contigo, Senhor, e por essa unidade nós desejamos te obedecer, Pai, de todo o nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus.